É com muito prazer que damos sequência às atividades do nosso Congresso Internacional, a instrução e a persuasão dos exempla, agora com uma presença do professor Dr. Roger Chartier. Bom, todos conhecem a obra, né? Eu acho que a apresentação é um pouco indispensável, mas falarei um pouco sobre o nosso convidado. Ele é formado pela École Normale Supérieure e pela Université Paris-Sorbonne. É autor de inúmeras publicações traduzidas para o português. Destaco algumas: A História Cultural entre Práticas e Representações, Origens Culturais da Revolução Francesa, Inscrever e Apagar, Cultura Escrita e Literária, A Aventura do Livro, A Mão do Autor e a Mente do Editor, Mapas e Ficções, séculos XVI a XVIII, recentemente lançado pela editora Unesp, nessa última segunda-feira. Editar e Traduzir, Mobilidade e Materialidade dos Textos, século XVI ao século XVIII. É uma honra, como professor da casa, como chefe do Departamento de História e como coordenador desse projeto, junto com o professor Hugo Oscar Bizarri, financiado pela FAPESP e pelo Fonds National Suisse, de promover nessa unidade esse evento com a presença de filólogos e historiadores, com uma produção tão importante como essas obras que eu listei há pouco. Bom, passo então a palavra ao nosso convidado, que já agradeço pela presença, por aceite do meu convite, o professor Roger Chartier. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Leandro Alves Teodoro pelo seu convite, que me permitiu de participar neste evento e, assim, de aprender muito. Em segundo lugar, antes de começar, devo pedir que vocês me desculpem pelo mal afrancesado português. Na sua carta de convite, Leandro sugeriu como tema possível de minha palestra récit, histoire, exemple. Para responder à sua sugerência, como não sou nem medievalista, nem hispanista, achei que podia talvez focalizar a atenção sobre as várias formas de sobrevivência ou de transformação dos exemplos medievais durante a primeira modernidade, entre o século XVI e o século XVIII. Daí o título longo, mais longo que no cartaz do Congresso, o título longo e os tópicos de minha palestra: casos, lugares comuns, histórias prodigiosas, vidas exemplares e obras canônicas na Europa da primeira modernidade. Começarei com a análise de duas técnicas intelectuais fundamentais no tempo do humanismo. A primeira é a casuística. Antes, e talvez depois da ironia de Pascal nas Provinciales, o raciocínio casuístico foi amplamente praticado. Seu objeto fundamental era estabelecer uma relação entre casos particulares e princípios universais. A diferença, talvez, dos exemplos dos predicadores que devem ensinar uma verdade geral, os casos da casuística descrevem situações particulares que obrigam a ajustar, a acomodar os princípios gerais. A teologia moral era o campo privilegiado do raciocínio casuístico. Em 1729, o Dicionário de la Real Academia de Espanha define a palavra casuísta como um autor
um escrito de teologia moral cujo objeto é os casos morais. No entanto, no século XVI, este modo de pensar não se limitava à teologia. Também se utilizava no direito civil, na medicina, na teoria política, por exemplo, no Príncipe de Maquiavel, como mostrou o livro recente de Carlo Ginzburg. Non di manco é o título, uma palavra que se pode traduzir para o português como não entanto, não obstante ou contudo, e que significa que as necessidades de uma situação particular exigem matizar, corrigir, ignorar os requisitos de uma regra universal. A palavra ocorre com frequência no livro de Maquiavel e indica que as leis gerais do governo devem sempre ser conciliadas com as realidades das situações singulares, particulares, e o que ensinam os exemplos históricos, seja antigos ou contemporâneos, utilizados por Maquiavel. 3 exemplos. Capítulo 15. Cito: o príncipe deve ser liberal, no entanto, non di manco, querendo manter entre os homens o nome de liberal, é preciso não esquecer nenhuma espécie de suntuosidade, de forma tal que um príncipe, assim procedendo, consumirá em ostentação todas as suas finanças e terá necessidade de, se quiser manter o conceito de liberal, gravar extraordinariamente o povo de impostos. Capítulo 16. Cada príncipe deve desejar ser tido como piedoso e não como cruel. Non di manco, não obstante isso, deve ter o cuidado de não usar mal essa piedade. E Maquiavel segue, é o que mostra o exemplo de César Borgia. Cito: um príncipe não deve temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais. Capítulo 18. Quando se já Louva viu em um príncipe o manter a fé da palavra dada e viver com integridade e não com astúcia, non di manco, contudo, vê-se nossos tempos pela experiência, alguns príncipes terem realizado grandes coisas a despeito de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada, sabendo pela astúcia transtornar a inteligência dos homens. No final, conseguirão superar aqueles que se firmarão sobre a lealdade. Os exemplos da antiguidade ou do presente mostram assim que o governo do príncipe deve necessariamente desviar dos princípios. Esta presença da casuística na teoria política e mais geralmente no pensamento deveria ter desaparecido como as leis universais da filosofia natural ou como a crítica devastadora da casuística moral. Quando está escrita em linguagem matemático, more geométrico, a natureza não admite exceções e ignora o non di manco. Quando se torna o alvo de uma ironia feroz que expõe suas contradições, a casuística parece ferida de morte. E, no entanto, apesar de Galileu, apesar de Pascal, a atenção a casos singulares continua sendo um instrumento intelectual relevante. Para os jesuítas da primeira modernidade, a casuística devia fundamentar tanto a prática pedagógica quanto a atividade pastoral.
nos colegios da compañía, una vez por semana, los alumnos participaban de una disputatio, una discusión sobre casos de conciencia relacionados con las lecciones Casum o cursos dedicados a los sacramentos, a los mandamentos y a las varias condiciones de vida y sus deberes. No Colegio de Messina, nos inicios del século XVI, Jerónimo Nadal daba estas lições de casuística, além dos seus cursos de teología grego e hebraico. O Ratio Studiorum de 1599 descreve precisamente as modalidades da discussão casuística conduzida pelo professor de casos de consciência. Cada sábado, durante 2 horas, a disputatio entre os alunos deve, citou Horatio, encontrar soluções para as dificuldades, propor novo caso com circunstâncias modificadas ou citar opiniões de uma autoridade notável contra uma conclusão. Na pedagogia jesuíta, a avaliação dos casos de consciência prepara para a prática da confissão. A Ratio Studiorum indicava que a tarefa do professor de casos de consciência era, citou, a formação de pastores competentes para administrar os sacramentos e mencionava como possíveis temas para as discussões dos sábados, citou, a forma de questionar penitente ou os castigos que devem ser impostos. Robert Marix indicou que entre 1548 e 1650, 39 jesuítas escreverão 58 obras dedicadas à confissão sacramental, publicadas em mais de 700 edições, o que evidentemente enfatiza o papel essencial da casuística na formação dos alunos dos jesuítas. No ensino e na confissão são associadas retórica e casuística. Essa relação se localiza no uso compartilhado da categoria do provável, que fundamenta tanto a possibilidade de persuasão de arte retórico, quanto os critérios de juízo da confissão. Em ambas práticas se devia estabelecer uma relação entre uma circunstância particular e regras gerais. Em ambas práticas, retórica e casuística, as referências são idênticas: Aristóteles, Cícero, Quintiliano. A retórica e a casuística, intimamente ligadas nos colégios jesuítas, compartilhavam uma forte relação com a prática de leitura dos eruditos da Renascença, a compilação de loci comunes, lugares comuns. Nos livros que liam, os leitores tinham de encontrar e preservar os exemplos e as citações necessárias para alimentar a cópia verborum ac rerum exigida para qualquer discurso. Depois de indicar nas margens dos livros lidos a rúbrica que correspondia às linhas ou versos selecionados, o leitor copiava e distribuía estes trechos entre os temas e tópicos de seu caderno de lugares comuns. Dessa forma, ele ou ela compunha repertório de citações disponíveis para seus próprios escritos. Essa técnica, que desloca fragmentos de textos desde a obra original até o caderno do leitor,
era frequentemente designada pela metáfora da abelha que transforma o pólen das flores no mel da colmeia. A compilação de lugares comuns implicava a leitura de muitos livros, a construção de bibliotecas imponentes, a leitura de vários livros ao mesmo tempo, e o que permitia o mecanismo da roda de livros proposto por Agostino Ramelli em 1588. Movida por uma série de engrenagens, a roda de livro fazia com que vários livros, dispostos em cada uma das prateleiras do aparelho, aparecessem abertos simultaneamente diante do leitor. O leitor erudito, com a roda de livros, era um leitor que confrontava e comparava os textos, que os lia para extrair citações, exemplos. A técnica também exigia várias práticas da escrita, desde anotações nos próprios livros, no decorrer da leitura, até a cópia dos trechos selecionados na arquitetura temática do caderno de lugares comuns. Na Renascença, e isso é a questão mais fundamental em relação com o tema do Congresso, na Renascença, os lugares comuns copiados tinham uma dupla identidade, situada entre o universal e o particular. Por um lado, os lugares comuns são coleções de dados específicos, eventos históricos, fenômenos naturais, exemplos estilísticos. Nesse sentido, eles oferecem materiais essenciais para a escrita da história, para a filosofia natural, para a argumentação retórica. Como os casos morais, eles se referem a realidades locais, particulares, específicas. Colecioná-los e constituir um repertório de possíveis evidências. Por outro lado, os lugares comuns são as verdades universais, sublimes, enunciadas no desenvolvimento dos argumentos de um discurso filosófico ou político, nos versos de um poema, na narrativa de um romance ou nos diálogos de uma peça de teatro. A composição das obras dramáticas recorria muito a lugares comuns. No Edward II, Christopher Marlowe mobiliza sistematicamente os lugares comuns, seja como citações emprestadas de Ovídio, de Sêneca, seja como uma técnica de amplificação retórica que permite passar de uma situação particular na peça, entendida esta situação como um exemplo específico, até máximas universais. Citar, copiar, produzir lugares comuns era afirmar a verdade de uma crença, lembrar a autoridade de uma norma moral, enunciar um inexorável destino. Os lugares comuns, como os casos da casuística ou os exemplos da pregação, refletiam uma tensão fundamental entre circunstâncias e princípios, entre o evento singular e as certezas universais. No caso da casuística, o exemplo desafiava o princípio geral. No caso dos lugares comuns, os exemplos expressavam a lei geral.
A leitura caracterizada pela técnica dos lugares comuns tinha seus especialistas, aqueles leitores profissionais empregados pelas famílias aristocráticas, tanto para acompanhar seus filhos às universidades, quanto para assumir as tarefas de secretário ou de lector em voz alta, e para compor os epítomes, compêndios, glosas que ajudavam seu amo na leitura dos clássicos. Mas, além desses leitores profissionais, muitas vezes graduados das universidades, os livros de lugares comuns eram um recurso compartilhado por qualquer leitor instruído. Duas iniciativas de editores da Renascença demonstraram a importância dos lugares comuns como técnica de leitura e de composição. Por um lado, algumas edições de obras teatrais ou poéticas usam vários dispositivos: itálico, aspas invertidas, estrelas, pequenas mãos nas margens, para indicar ao leitor as linhas ou os versos que ele ou ela devia destacar e copiar. Por outro lado, alguns editores publicarão antologias impressas de lugares comuns que circularão por toda a Europa e permitirão que os leitores obtivessem facilmente as citações dos autores gregos e latinos necessárias para a composição de seus próprios textos. Os repertórios de apotegmas, que reuniam ditos agudos supostamente enunciados pelos antigos ou por alguns contemporâneos, desempenhavam um papel semelhante, fornecendo ao leitor as citações indispensáveis para uma argumentação copiosa, abundante. Todos os literatos da Renascença, em ambos lados da fronteira religiosa, liam com a pluma na mão, anotando e extraindo os fragmentos úteis para suas próprias obras. Nos colégios, os alunos tinham de copiar em seu rapiarium trechos dos livros que haviam lido ou fragmentos dos sermões que haviam ouvido. Foram dois jesuítas que no início do século XVII publicaram os manuais mais usados para ensinar as técnicas de anotação e cópia de trechos, o De Ratione Libros con Profectu Legendi Libellus, publicado em 1614 por Francisco Sacchini, e o Orifodina Artium et Scientiarum Omnium Exserpendi Solertia de Jeremiah Drexel, publicado en 1638. Tradicionalmente destinada a extraer citación de clásicos gregos o latinos, na Inglaterra de 1600, a técnica da coleção de lugares comuns se apoderou de autores contemporâneos que escreviam em língua vernacular. É assim que excertos de poemas ou peças de Shakespeare entraram em 1600 em duas coletâneas de lugares comuns. Na primeira, o Belvedere ou The Garden of the Muses, as citações são feitas sem serem atribuídas a um ou outro dos escritores cuja lista figura no começo do livro. Na segunda, intitulada England's Parnassus, os trechos estão acompanhados do nome de cada autor. Porém, mesmo atribuídos ao autor, os lugares comuns apontam versos e frases dos quais todos os leitores podem
devem se apropriar. Então, a consagração de Shakespeare pelos lugares comuns é ambígua. De um lado, ele entra no corpus dos escritores cujas obras são consideradas como a possibilidade de oferecer sentenças ou versos que merecem ser copiados, citados. De outro lado, como para os outros escritores que compartilham este reconhecimento, a apropriabilidade dos lugares comuns, como escreveu Margareta de Gracia, privilegia o enunciado em detrimento do autor, seja mencionado ou não. O caso da casuística, os lugares dos lugares comuns não são equivalentes com os exemplos dos sermões. Na primeira Idade Moderna, é o gênero impresso dos em francês ocasional, talvez relações de sucesso, talvez uma parte do repertório da literatura de cordel. São esses gêneros impressos que são mais ou menos herdeiros mais diretos dos exemplos. Em França, no século XVI e XVII, três características dão coerência ao corpus de esses textos que têm temas dispares, mas que têm unidade com a forma material, o modo de circulação e o léxico dos títulos. Em geral, estes ocasionais eram breves, em formato em octavo, com um texto não maior do que o conteúdo de uma folha ou meia folha de papel, ou seja, 16 ou 8 páginas, o que significava que uma única prensa podia imprimir 1.250 exemplares do texto em um único dia. Eles são distribuídos, estes pliegos ou relações, são distribuídos principalmente em áreas urbanas por vendedores ambulantes autorizados ou não registrados. A maioria deles são apresentados no título como histórias, discursos, e os dois termos parecem ser equivalentes. Os títulos indicam claramente os registros usados por esses textos, que são sempre anônimos e destinados a um amplo público. Eles anunciam eventos extraordinários que devem surpreender. Daí a predominância nos títulos de adjetivos como prodigioso, maravilhoso, admirável. Eles prometem assustar. Daí a série lexical aterrador, horrendo, cruel, sangrento, terrível, bárbaro, inhumano. E, finalmente, devem produzir emoções. E daí uso no título das palavras lamentável ou deplorável. Eles insistem, estes títulos e textos, na autenticidade dos fatos relatados, proclamando-os como verdadeiros ou genuínos. Quase todos estes pequenos escritos seguem a mesma estrutura. Começam com a afirmação de uma verdade teológica ou moral, seguida de uma história prodigiosa para ilustrá-la, e o texto termina com uma lição religiosa que o leitor deve extrair da narração. O exórdio e a sentença final devem fixar o próprio significado do discurso, que representa uma forma secular, uma forma impressa da pregação cristã baseada no uso
dos ejemplos. Sejam elas ou eles estos ocasionais. Advertência contra a dança ou contra o duelo, contra os casamentos clandestinos ou as gravidezes ocultas, contra os pactos com o diabo ou as conversões à heresia. Todas as histórias dos ocasionais de estas relações de acontecimentos prodigiosos servem como um espelho, como um modelo, as palavras são nos livros, herdados de uma tradição pastoral baseada na ameaça de punições terríveis e condenação eterna. Estes textos não marcam o nascimento da notícia, do fait divers, como foram considerados por alguns historiadores. Devem ser lidos e entendidos como instrumentos usados para denunciar o protestantismo, cristianizar as condutas, conquistar ou reconquistar as almas. Esse objetivo que está expresso nos discursos de arrependimento ou nas profissões de fé proferidas pelos criminosos no momento de sua punição. Isso explica por que os ocasionais se tornarão mais numerosos na época das guerras religiosas, quando frequentemente apoiavam o catolicismo da Liga e no primeiro terço do século XVIII, quando a Igreja buscava tornar realidade os decretos do Concílio de Trento. Ainda assim, estes decretos nunca foram recebidos em França. Os textos da década de 1570 a 1630, portanto, colocavam a serviço de uma causa político-religiosa, a da Contra-Reforma Católica, histórias apresentadas como verdadeiras, como novas, mas que, na maioria das vezes, reutilizavam os motivos dos contos ou reutilizavam os exemplos e as vidas de santos. Sua capacidade de persuasão dependia da credibilidade que os leitores lhes davam. Os fatos narrados, excepcionais, extraordinários, incríveis, deviam, no entanto, ser considerados verdadeiros. Daí o uso das várias técnicas de comprovação nesses textos. Por um lado, com o uso do que a retórica de Aristóteles pode chamar de provas extra-técnicas, referências a escritos fora do texto. Nesse caso, citações das sentenças extraídas dos registros dos tribunais, ou bem declarações dos testemunhas qualificadas no contexto de processo por sua posição, o seu status, nobres, padres, clérigos. E também utilizavam nestes textos outro regime de prova, que era a prova retórica, particularmente acumulando os detalhes circunstanciais que serviam para criar um efeito de realidade. Multiplicidade de nomes próprios, dos nomes de lugares, todas estas especificidades que davam um peso de verdade ao relato, no entanto, extraordinário. Mas, raramente, o autor afirmava ter visto pessoalmente o fato que descrevia. Se esse método de confirmar a veracidade da história do repertório textual é muito minoritário, isso se deve, sem dúvida, ao fato de que os eventos extraordinários relatados têm uma lógica diferente das simples
observação. Na maioria das vezes, estes eventos são vistos como sinais que alertam, anunciam, castigam. Os desastres naturais, cometas, dilúvios, monstros, são todos presságios ou punições que refletem a vontade de Deus. Ou a maldade diabólica, ela também desejada pela ira de Deus. No entanto, há também casos, embora em menor número, em que os fenômenos naturais, por mais extravagantes que sejam, são desvinculados de qualquer status como sinais e descritos como meras curiosidades que a filosofia natural, organizada pela técnica de los lugares comuns, precisa coletar, classificar, comparar. Dessa forma, como o demonstrou Lauren Aston, os ocasionais as relações de sucesso foram uma das fontes paradoxal, inesperada, da noção moderna de fato científico. Agora, queria operar com um deslocamento desde o exemplo conhecem as paz, casos, lugares comuns e fatos prodigiosos, até a exemplaridade, e particularmente as vidas exemplares, ou, para terminar, as obras canônicas. Esta trajetória pode caracterizar a importância dos heróis que nos livros escolares, nas compilações históricas, nos discursos políticos, nos sermões e panegíricos, celebrarão as figuras exemplares das virtudes cívicas. O repertório destas vidas exemplares favoreceu os heróis romanos e os heróis da abnegação. Caius Mucius Scaevola, que colocou sua mão em um fogo para mostrar ao rei que sitiava a Roma sua determinação em defender a liberdade. Publius Decius, que se ofereceu aos deuses infernais para obter seu apoio contra o inimigo. Lucius Junius Brutus, que condenou seus 2 filhos à morte por conspirar contra a República. Ou Horatius Cocles, que defendeu sozinho ponte sobre o Tibre para impedir que o exército adversário avançasse para a cidade. O repertório dessas doações de si mesmo para o bem público foi uma fonte de inspiração para a retórica política e para os textos educacionais. Mas, como mostrou Olivier Christin, os sucessivos contextos em que foram usados estes exemplos heróicos lhes deram significados muito diferentes ao longo do tempo. Na sociedade do Ocidente medieval e renascentistas, esses heróis pagãos tiveram que se adaptar às verdades do cristianismo para que seu ato de extrema devoção ao bem público fossem aceitos, sem diminuir o sacrifício dos mártires cristãos. Os méritos da vida ativa tinham de ser reconhecidos e não apenas as perfeições da vida contemplativa. Os exemplos históricos, mesmo os pagãos, podem, portanto, ser vistos como lições, mostrando a dívida que cada cidadão tem com sua pátria. Os heróis romanos que ilustram essas lições são frequentemente citados nos escritos que os humanistas das cidades italianas escreverão para as elites que as governarão. No século XVIII, uma nova definição do ato virtuoso, da vida exemplar,
não precisava mais do corpus dos heróis antigos. Embora continuassem a figurar nos livros de história e nos manuais escolares, eles não eram mais modelos a serem imitados em uma época em que a utilidade se havia tornado uma virtude e uma medida de mérito cívico. Ser útil para a nação, para a sociedade, para a humanidade, torna-se o principal requisito acessível a todos, independentemente de seu status, longe das únicas façanhas militares e sacrifícios extremos. E como a Revolução Francesa, que nos catecismos, nos almanaques republicanos, voltarão tanto ao léxico do heroísmo antigo, quanto às referências romanas, omnipresentes em tragédias, cerimônias onomásticas. Contudo, os exemplos heróicos do passado se localizarão numa democratização da virtude cívica que enfatizou a utilidade social dos atos morais e a contribuição que cada indivíduo deve fazer para o bem comum e a felicidade de todos. Assim, a Revolução recapitulou ou reativou o heroísmo antigo que ainda habitará o material pedagógico das escolas da Terceira República em França e, ao mesmo tempo, se afastou dele, considerando que cada cidadão pode ser um exemplo de virtude cívica para os outros cidadãos. Para terminar, queria discutir uma quinta forma de sobrevivência, adaptação, transfiguração dos exemplares durante a primeira modernidade. A constituição de repertórios de obras canônicas, que no mesmo tempo são únicas e exemplares. É uma outra forma da sobrevivência da noção, da tradição dos exemplos. Devemos, em primeiro lugar, identificar os gêneros discursivos, editoriais, que historicamente permitirão a construção de repertório de textos canônicos. E, em segundo lugar, examinar os efeitos intelectuais, culturais ou, finalmente, pedagógicos desses repertórios. Como preâmbulo, é necessário fazer uma breve reflexão sobre o que é um repertório canônico. Se se seguir as definições da palavra nos dicionários franceses do século XVII, se pode observar, em primeiro lugar, a origem teológica da palavra. Em 1694, a primeira edição do Dicionário da Academia Francesa indica: se chama canone das Escrituras o corpus da Santa Escritura em relação com todos os livros que a compõem. Essa definição, repetida em todas as edições do dicionário até o século XIX, menciona o uso do termo somente em relação a um conjunto de textos constituído como um repertório fechado, unificado, sagrado. Relaciona-se assim a palavra com a autoridade da instituição, ainda se pode ser disputada, e com o caráter sagrado do corpus que deve impor respeito e obediência. E somente no final do século XIX, como o dicionário de Émile Littré, que aparece um sentido secularizado da palavra. Cito: para os gramáticos de Alexandria e a lista dos autores considerados como modelos, e geralmente qualquer lista apresentada como autêntica dos escritos de um autor cuja autenticidade foi controvertida. Se se afasta de sua raiz cristã, o termo não perde a referência na autoridade, que, nesse caso, não é mais a autoridade da Igreja, mas a autoridade tanto dos autores que se devem imitar,
como dos textos que se deben considerar como auténticos. Os instrumentos esenciales que recortarán y definirán tais repertorio de obras canónicas son varios géneros da cultura impresa. O primeiro género é a biblioteca, entendida no no sentido de un predio donde se colocan livros, mas no sentido de un libro cuyo título è biblioteca. No Diccionaire de Furetière, en 1690, encontramos a definición: biblioteca é también una colección, una compilación de varias obras de mesma natureza ou de autores que compilarán tudo que se pode dizer sobre un mesmo tema. 4 anos depois, o Dicionário da Academia Francesa indicava: chamamos também de bibliotecas as colecções e compilações de obras de mesma natureza. Essa definição, que designa como bibliotecas os livros que publicam extractos de várias obras sobre o mesmo tema, se opõe a uma outra que considera como bibliotecas os livros que são inventários dos títulos dos livros já escritos pelos autores de uma nação ou de uma mesma língua. Se pode, por exemplo, incluir nessas bibliotecas que identificam o repertório canônico de obras como uma lista exaustiva de autores que compartilham uma mesma identidade, a Biblioteca Lusitana, Histórica, Crítica e Cronológica de Diogo Barbosa Machado, publicado em 1741. Nesse caso, é a permanência da nação portuguesa e não uma soberania estatal que delimita o corpus da obra na qual, cito, se compreende a notícia dos autores portugueses e das obras que compuseram desde o tempo da promulgação da Lei de Graça até o tempo presente. A tradução poderia ser outro instrumento do processo de canonização. E, finalmente, o outro gênero que produz este tipo de construção de um repertório das obras identificadas como canônicas são as histórias da literatura nacionais. Uma cronologia de sua aparição poderia ser muito sintomática. Para o Brasil, o primeiro livro que esboça uma história da literatura brasileira é a obra de Ferdinand Denis, publicada em francês em 1826, résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du résumé de l'histoire littéraire du Brésil. O livro foi seguido em 1841 pelo bosquejo da história da poesia brasileira, e que é o prólogo das modulações poéticas de Joaquim Norberto de Sousa Silva, em 1853 pela introdução histórica e biográfica à literatura brasileira de Pereira da Silva. E se poderia ver como na França, no Japão também, no final do século XIX, estão construídos este repertório do que se considera como uma literatura ou nacional ou própria de uma língua. Para o que queria enfatizar agora são os efeitos produzidos por estes repertórios de obras canônicas que, como dizia, são paradoxalmente, no mesmo tempo, excepcional, única, singulares e exemplares. Se devem ou se podem imitar. O primeiro efeito pela constituição de um cânone selecionando autores e obras exemplares, é fazer presente o passado, já que estabelece uma contemporaneidade entre os passados sucessivos que reúne e o tempo da construção do repertório. Para a literatura ou a arte, os passados são sempre, de alguma forma, presentes, ainda vivos, nos quais novas criações se inspiram ou das quais
se distanciam. E Pierre Bourdieu considerava nessa sincronia entre passados e presente como uma das características próprias dos espaços dos campos da produção intelectual, estética ou cultural. E este modelo permite de compreender para qualquer tempo, momento histórico, as diversas relações que as novas obras podem desenvolver com o passado. Pode ser a imitação acadêmica, pode ser a paródia satírica, como com Don Quixote, pode ser uma ruptura estética, pode ser um retorno aos antigos, pode ser uma revolução simbólica. Mas essa sincronia supõe a existência de um canone que encarna a história com a qual, ou contra a qual, se pode pensar, inventar, produzir novas obras no presente. Um segundo efeito, ou razão de constituição do canone de grandes autores ou obras, é a busca de precursores. A Revolução Francesa ilustra, num modo paroxístico, o paradoxo de um evento que seus autores consideravam como um começo absoluto, como uma fundação de uma nova era, como um ano da humanidade e da República, ano primeiro, quando, no mesmo tempo, multiplicavam os revolucionários os repertórios dos autores ou dos livros que, segundo eles, haviam anunciado, prefigurado o acontecimento. No Panteão, no Paris, somente dois filósofos, Voltaire e Rousseau, foram recebidos como precursores da Revolução. Mas nos catecismos republicanos, nos almanaques revolucionários, nas comemorações políticas, a lista canônica se acrescentava com outros nomes: Mably, Buffon, Helvétius, Raynal, Benjamin Franklin. No ano segundo da República, num baralho de cartas, os quatro reis são substituídos por Voltaire, Rousseau, Molière, La Fontaine. No mesmo ano, o alfabeto de sans-culottes, os primeiros elementos da educação republicana, oferecia o seguinte diálogo. Pergunta: quem são os homens que, por meio dos seus escritos, prepararão a Revolução? Resposta: Helvétius, Mably, Rousseau, Voltaire e Franklin. Pergunta: como se chamam esses grandes homens? Resposta: filósofos. Que significa essa palavra sábio, amigo da humanidade? O exemplo da Revolução Francesa permite lembrar que a definição de um canone, qualquer que seja, sempre reflete os conflitos dos presentes de sua constituição. Em um discurso de 1794, por exemplo, celebrando Rousseau e sua entrada no Panteão, Robespierre estigmatizava a seita materialista e corrupta dos filósofos, dos enciclopedistas, assim rechaçados, expulsados do canone dos precursores. Recordar assim o exemplo da Revolução Francesa, que cada seleção supõe exclusões. Recordar também que é sempre a partir do presente que se organizam as genealogias que supostamente o produzem. Como escreve Borges no seu famoso texto Kafka e seus precursores, publicado em 1952, na sua coletânea Outras Inquisições, citou: o fato é que cada escritor cria seus precursores. É possível parafrasear Borges e afirmar que cada situação histórica cria os cânones das obras das quais precisa e que, assim, se modifica o repertório dos passados, que o conflito político do tempo, as mutações das concepções estéticas ou as representações dominantes ou coletivas consideram como heranças relevantes ou que se devem apagar. Então, vou concluir com estas duas reflexões.
Uma é de considerar que a instabilidade do corpus canônicos, recordamos que sempre os canones são lugares de memória e que, como todos os lugares de memória, são expressões de tensões, conflitos, afirmações, rechaços. Podemos pôr genealogia de precursores, podemos dar visibilidade a preferências estéticas ou ideológicas contrárias, podemos refletir os projetos pedagógicos irredutíveis. Poucos são os canones partilhados pela sociedade inteira. Múltiplos são os canones próprios de uma instituição, uma nação, uma comunidade ou bem um indivíduo. Se existe uma forte necessidade de construção dos canones como modelos exemplares, me parece que porque se remite na tensão fundamental que opõe dois temores contraditórios que habitarão a Europa moderna e que todavia nos atormentam. Por um lado, o medo ante a proliferação indomável dos escritos, a multiplicação dos livros inúteis, a desordem do discurso. E, por outro lado, o medo da perda, da falta, do esquecimento. O canone que, no mesmo tempo, conserva e exclui. E foi uma possível resposta ao dilema. Minha conclusão, as 5 modalidades de reescrita dos exemplos que apresentei têm como característica comum a relação entre o particular e o universal. Porém, esta relação pode ter várias lógicas ou várias dinâmicas. Por exemplo, quando o caso singular obriga a ajustar ou modificar o princípio geral. Ou bem quando um enunciado particular transmite uma verdade universal. Aparece também um paradoxo quando as vidas exemplares ou as obras únicas, extraordinárias, canônicas, são propostas como modelos que se pode, que se deve imitar, apesar de ou graças a sua excepcionalidade. Daí, nas 5 figuras próprias dos exemplos da primeira modernidade, ligarão casos e princípios, lugares comuns e verdades universais, o sublime, acontecimentos excepcionais e lições morais, vidas exemplares e virtudes cívicas, e, finalmente, obras canônicas e modelos pedagógicos. Todas estas formas de relação foram os instrumentos da persuasão ou da instituição, a educação da primeira idade moderna. Muito obrigado. Merci. De rien. Bom, abriremos então para as perguntas e eu combinei com o professor Roger Chartier, inclusive ao seu pedido, que as perguntas se dirigissem mais ao conteúdo da apresentação do que em relação à obra e outros livros já publicados por ele, para que possamos ter um fio condutor entre as respostas e a apresentação realizada. Bom, eu abro então para as perguntas. Alguém? Deve fazer uma. Estão pensando. Bom. Tiago. Professora Ana.
Oi, boa noite. Boa noite. Professor Chartier, muito obrigada pela sua palestra, muito interessante, para trazer para nós esse panorama, né? Eu sou da área de letras, não sou da área de história, mas tem essa questão do discurso, da leitura, e eu me lembro muito das suas obras. Eu li algumas coisas suas no começo dos anos 2000, e tinha muito a ver com essa questão das escritas em novos meios, em novos suportes, embora não seja para a gente falar, mas o seu fechamento leva um pouco a gente para esse lado dessa tensão dos cânones agora. E no final, quando o senhor estava falando a respeito dos cânones, eu fico pensando em como a internet e as tecnologias digitais têm mudado isso agora. Ou mudado, em alguma medida muda, né? De alguma maneira, isso está sendo alterado, está sendo modificado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão, esses temores contraditórios aí do medo dessa desordem, se desse para continuar um pouquinho, e do medo desse esquecimento dentro desse cânone que vai ficando, não bem o cânone, mas assim, os discursos vão ficando infinitos, né, dentro desse modelo que todo mundo pode escrever. Se o senhor pudesse continuar um pouco essa questão, eu agradeço. Mais alguém, para a gente poder economizar um pouco de tempo? O professor Roger responderia 2 ou no máximo. Um pouco do tema, porque aqui uma pergunta sobre o presente. Acho que talvez melhor de responder, porque é um terreno, não sou um especialista. O que é interessante é ver que algumas das técnicas da Renascença, por exemplo, o fragmento, a coletânea de fragmentos, pode ter um eco no mundo digital com as formas breves que dominam as telas dos computadores. E se podia pensar uma tentação de comparar, de enfatizar as semelhanças. Me parece que seria um erro, porque para ir ao essencial de sua reflexão, de sua pergunta, que no mundo digital existe uma separação, talvez pela primeira vez na história da cultura escrita, desde as tabletas de Sumer até o século XX, entre uma obra, um texto lido, um texto escrito, e seu suporte. No livro que temos nesta mesa, há uma indissociabilidade entre o objeto material e o conteúdo textual. Quando, evidentemente, uma tela, por definição, não está ligada com nenhum conteúdo textual particular. É uma condição de aparecimento que a pessoa que está frente à tela quer ler, ou bem como suporte para sua própria escrita. E daí há uma série de consequências imensas. Por exemplo, no mundo pré-digital, os objetos da leitura, particularmente os objetos impressos e os objetos como suporte de uma escrita pessoal, não eram os mesmos. E agora, a palavra em inglês de readers, a gente que write and read no mesmo momento e criar uma nova competência, em um certo sentido, que seria o reading, com um W para começar, é uma indicação desta profunda transformação. E para a reflexão, é também a questão das arquiteturas discursivas que são ameaçadas. A discussão que havia começado muito tempo atrás sobre a suposta morte do livro
era una discusión fundamentalmente vinculada con el posible desaparecimiento del libro como objeto material o como producto comercial, como resultado da edición, como objeto poseído pelo lector. Quando agora acho que hay una conciencia más aguda do desafío, que no es tanto o libro material para a gente que son lectores de libros. En todos los países del mundo claramente prefieren o libro impreso a una forma digital del libro, pero el desafío es en relación con el libro como forma discursiva, diferente de una carta, de una ficha, de un artículo, la idea de una arquitectura textual en la cual cada elemento desempeña un papel, una argumentación, una demostración, una narración, y que inmediatamente visible cuando hay una ligación entre el objeto y el discurso, y que no es visible cuando el objeto donde se encuentra el texto no se refiere a totalidad textual, da cual este fragmento leído es un fragmento. Me parece que, por otro lado, a escrita del mundo digital es minoritariamente una escrita y lectura de libro. Es una escrita de como hacemos en cada momento de la vida cotidiana. Entonces, a cuestión del libro, no tanto como objeto material que puede desaparecer cuando los lectores del libro desaparecerán, más a cuestión de las formas discursivas y atención entre formas breves y arquitectura textual, me parece un desafío absolutamente fundamental y que tal vez la literatura contemporánea afronta. Se confronta con esta realidad, todavía con una preferencia para los libros que leen los lectores de libros y al mismo tiempo con algunas formas de explotación, de manera de construir nuevos soportes de la ficción. Me lembro de un libro de Marisa Lajolo y Regina Zilberman sobre la literatura infantil y juvenil, en que hay un énfasis sobre creaciones que no son libros, y que son multimedia, que son hibridismo, como dicen las autoras de diferentes formas de comunicación. O bien todas las formas de ficción que movilizan varios recursos y que son irreductibles a una forma de libro. Entonces, esta pregunta o esta inquietud o esta esperanza se vinculan con posibilidades, nuevas posibilidades de una producción de ficción o de textualidad, y al mismo tiempo con un temor en relación con el desaparecimiento del concepto mismo del libro y una lectura del libro que fuera concebido como libro a partir como se podía hacer con una ontología de lugares comunes. La ontología de lugares comunes, su lector sabían de dónde llegaban estos trechos. Y había una percepción cotidiana de los libros, los cuales estos trechos fueron extraídos, que no es el caso frente a un fragmento digital que al límite no es un fragmento, porque un fragmento supone una totalidad, la cual es un fragmento, o fue un fragmento, como una poesía de las ruinas. Y si esta totalidad se torna invisible, imperceptible, o estatuto mismo de fragmento que desaparece a favor de un mundo de unidades breves, unidades textuales breves, independientes y autónomas. Me parece que precisaríamos de
3 o 4 horas para profundizar todas las consecuencias de su observación. Me parece para entrar en esta discusión que no podemos tener, se puede mencionar estas discontinuidades fundamentais. Boa noite, professor. Obrigado pela sua palestra. O senhor fez um longo percurso das sobrevivências, né, dos exemplos, pegando e chegando até a Revolução Francesa e nos falando, inclusive, das virtudes cívicas, dos heróis cívicos. Então, eu queria, se o senhor pudesse, por gentileza, falar um pouco mais da questão da construção do cânone. Como é que a construção do cânone se articula enquanto sobrevivência nesse longo percurso? E muito obrigado pela sua exposição. Um problema geral que é como se construyen os repertorios canónicos, y como pensaba, la idea es que son el resultado finalmente de tensiones. O resultado final debe ser ecuménico, debe ser universalmente aceptado, mas o proceso de integración es un proceso de exclusión que no está integrado, ignorado o rechazado. Y de esta manera la inmovilidad que implica no son de canon finalmente se vincula con una forma intensa de decisión, preferencias, conflictos. O vemos en los tiempos contemporáneos cuando había una discusión sobre los repertorios canónicos dos departamentos de literatura, que son los textos que deben entrar, que fueran ignorados, y otros que por consecuencia son excluidos. Alors, esto sería un principio general de construcción de los cánones que debemos localizar en un mundo de tensión, de oposición, de conflicto. Era el caso. Alors, el canone después puede ser obras escritas, la definición con la cual había comenzado, que corresponde en un mundo de los libros a géneros particulares, como biblioteca, como historia literaria, como antologías. Entonces hay todo este repertorio. Y había utilizado también la referencia a la Revolución Francesa para mostrar que los repertorios canónicos no son exclusivamente textuales, pero pueden ser repertorio canónico de ejemplos, de conductas, de vidas, de acciones. Y en el caso de la Revolución Francesa era este canone de autores o de individuos que nunca había escrito nada más que de la su vida. Era ejemplo como Barra, todos los héroes populares de la Revolución Francesa. Entonces podemos deslocar la noción de canon del repertorio bibliográfico a una colección de experiencias consideradas, de vidas, de acciones consideradas como un repertorio de las virtudes que se deben imitar. Y aquí también había como una tensión, una contradicción entre diferentes perspectivas sobre qué son los individuos do pasado o do presente que deben entrar. Y una característica, me parece, de este paradoxo de todas las revoluciones que afirman una ruptura radical, en ciertos casos con la invención de un nuevo calendario, como si el pasado debía desaparecer o está totalmente separado. Y todas las revoluciones, a inglesa, a francesa, a americana, a rusa, a chinesa, tienen una busca de dos precursores.
também este canone dos precursores, segundo a conjuntura política, pode estar transformada com exclusão e com inclusões. Então, por que havia falado disso no contexto do exemplar? E porque, tanto como obras ou como experiências e vidas, os canones apresentam modelos que têm esta característica quase contraditória de referir-se a casos excepcionais e, ao mesmo tempo, de utilizar-les como possibilidade ou necessidade de imitação. E então, é uma negociação entre o radicalmente excepcional da obra ou da vida que pertence no canon e que nunca se podia repetir. E, ao mesmo tempo, como hemos visto neste congresso, que são exemplos oferecidos para que a gente se aproxime deste modelo ideal. Ou de este estilo extraordinário através de trechos, imitação proposta nas escolas para quando se havia constituído a apropriação escolar das histórias da literatura. Esta tensão me ha parecido interessante porque todos os exemplos, se posso dizer, que he tomado são caracterizados por uma tensão, em um certo sentido, por dois elementos contraditórios que, no entanto, não de manco, se associam. Oi? Duas. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. Assim, foi muito interessante, realmente foi. Essa trajetória dos exemplos, ela fez a gente pensar bastante coisa sobre como funciona a nossa sociedade. A minha pergunta é a seguinte, é bem curtinha. Será que nós podemos dizer que a utilização dos exemplos antigos, tá, para uma construção de uma nova lógica, uma nova ideologia, funciona melhor do que uma, vamos dizer, invenção de um novo paradigma? Quer dizer, se eu vou usar a história romana na Revolução Francesa, eu vou conseguir atingir os meus ouvintes de uma maneira muito mais fácil, porque justamente eles já conhecem a história romana. Eu só vou mudar um pouquinho os acentos e vou trazer uma história já conhecida para tentar convencer, formá-los justamente na fidelidade à República Francesa, por exemplo, dentro da escola francesa. É mais ou menos isso. Você quer dizer que porque esta história está já conhecida, sim, pode ser mobilizada? Justamente. É muito mais fácil mobilizar algo mais conhecido, sim, do que construir uma coisa nova. Para nossa mente mesmo, do ser humano, da sociedade. Não, acho que você tem razão. A atenção nesse caso era como localizar estes exemplos de Roma. Podia ser, no caso das antologias de lugares comuns, os excertos dos autores clássicos. Podia ser, no caso da história ou pedagogia humanista e até a Revolução Francesa, os exemplos dos heróis romanos. Como se podiam já conhecidos exemplos, se localizar dentro de um contexto que era, por um lado, um contexto de cristianização, e como negociar esta referência aos heróis romanos dentro de um mundo que valorizava os exemplos da tradição cristã. Ou bem, no caso da Revolução Francesa, um contexto político totalmente diferente e que utilizava, no tanto,
estos ejemplos. Sí, parece que aquí não a dificuldade, mas o objeto do estudo é a compatibilidade entre estas histórias bem conhecidas e contexto cada vez diferente no qual se localizamos. E como se negocia, no caso que mencionaba, un libro de Olivier Christin sobre este tema, era a idea que para fazer aceptável o exemplo dos romanos pagãos dentro do mundo cristão, se devia deslocar ou não considerar que solamente são exemplares as vidas vinculadas com a espiritualidade religiosa do cristianismo. E se devia, em certo sentido, abrir espaço para o reconhecimento de virtudes cívicas da República não contraditórias com os valores do cristianismo, mas diferentes. E todas estas operações, como para a construção dos cânones, supõem uma análise meticulosa dos dispositivos que permitiam de integrar no mundo das exemplaridades cristãs os casos dos heróis da antiguidade, particularmente romana. E também ilustra esta ideia que me parece forte da contemporaneidade dos passados com o presente na todas as formas de expressão cultural ou intelectual. Que não existe em outro campo da experiência. Há coisas que são absolutamente ligadas com um momento particular. Não são este aspecto cumulativo das experiências espirituais ou históricas ou estéticas que conservam uma forte presença no momento em que está muito afastado do momento de sua produção. Isso vale tanto para um autor, romancista do século XX. Todos os romancistas latino-americanos fazem uma referência a Cervantes, como se era uma obra contemporânea de sua própria obra. Nesse sentido, o passado não é morto, o passado é ativo e presente, talvez para ser rechaçado, mas está presente no momento do rechaço. E daí se poderia dizer a mesma coisa com Cervantes mesmo, porque Don Quixote existe porque incorpora sobre um modo irônico ou paródico as tradições se existe a palavra, ou se a palavra está adequada à situação, às tradições literárias anteriores. Não somente as livros de cavalaria, sino o romance picaresco, com Ginés de Pasamonte, ou bem a literatura pastoral, na segunda parte, quando Don Quixote se transforma em Quijotis, um pastor que vai começar de novas aventuras. E tudo isso está como que pertence a tradição cronologicamente diferente, o romance cavaleresco, o romance pastoril ou o romance picaresco, são uma sincronia na obra de Cervantes, que escreve apoderando-se de gênero e para afastar-se deles. Alors, este modelo de compreensão me parece muito rico de pensar a forma de presença dos passados. Talvez seja uma boa tarefa para os historiadores. Bom, para fecharmos a última questão, para não tardarmos muito. Boa noite, professor.
Sou aluno do quarto ano de História, daqui da Unesp, e você falando dessa tentativa de conciliação do particular com o universal, eu fiquei pensando muito no Brasil, porque o Brasil é um lugar muito ímpar, né? No século XIX a gente era uma monarquia, enquanto todo mundo estava se tornando uma república, e a gente tem uma questão fundamental, que é a racialidade no país. Von Martius, o Van Hagen, eles vão escrever sobre essas 3 raças, né? E como essas partes vão interagir na construção de um país que estava surgindo, de uma nação, né? A construção do país. Sim. De uma nação identificada com um estado e um território. Perfeito. Tá dando para entender? Sim. E a minha pergunta é nesse sentido. A nossa escrita historiográfica sempre pautou muito para esses lugares, na tentativa de conciliar as partes com o todo, né? E você falando me deu muito essa impressão de que a tentativa de uma escrita historiográfica é nesse sentido, né, de fazer as partes conversarem e produzirem um sentido temporal, né? E a minha pergunta é muito mais uma inquietação sobre o Brasil e como você, como um intelectual, como um corpo pensante, entende essa experiência histórica do Brasil. Uma hora. Não tenho a experiência, o conhecimento suficiente para responder uma pergunta deste tipo. De uma maneira mais geral, se compreendo bem a pergunta, é a propósito dos processos que han conduzido, particularmente no século XIX, a identificação do Estado-nação, em um certo sentido, e que ha identificado uma soberania política, um território geográfico, muitas vezes uma língua, ou pelo menos uma língua dominante, e que han definido este modelo de organização política que é todavia o modelo dominante, porque os países que foram colônias han transformado este estatuto de colônia em Estados-nação, em África, em Ásia, no Pacífico. Então é um modelo que se ha imposto a partir do século XIX, seja porque era como um modelo herdado das Estados-nação, tal como França, Inglaterra, desde talvez a Idade Média. E também porque era no século XIX que a Alemanha ou Itália se han definido com esta aliança entre um território e fronteiras, uma soberania política unificadora e, finalmente, uma língua dominante, que é a língua do Estado, a língua da administração, a língua da justiça, inclusive se existem outras línguas dentro deste espaço político. Alors, responder à pergunta de saber por que, como uma dinâmica histórica ha conduzido a este processo, não posso fazer. Imagino que podemos encontrar vários modelos de explicação. Um poderia ser a obra de Norbert Elias, que havia estudado para o período entre Idade Média e XIX, este processo de construção para a França e, por parte, para a Inglaterra, de uma nação identificada a um Estado, e um Estado que é um Estado-nação que supunha a destruição de outras formas de governo e de soberania, que implicava a realidade de um poder capaz de centralização e de unificação. É um modelo de interpretação. Um outro modelo de interpretação para o século XIX, efetivamente, pode ser o modelo de uma unificação por realidades de tipo econômico, de estrutura das comunicações, instituições que fazem incorporar o sentimento de uma pertença a um Estado-nação, e as guerras
do século XIX, talvez na América Latina, ou do século XX na Europa, são a ilustração deste processo, porque estou falando de uma territorialidade, uma soberania, uma língua, mas para que corresponda a resposta à sua pergunta, se deve pensar que são os processos que fazem incorporar pelos indivíduos os sentimentos de ser cidadão de uma Estado-nação. E, efetivamente, aqui pode ser todos os meios de comunicação, instituições como a escola primária ou o exército, quando é o exército para toda a população, um exército profissional. E os historiadores do século XX, XIX e XX, han estudado estes mecanismos que incorporam nos indivíduos os conceitos do Estado-nação. E talvez hoje é um momento em que este modelo pode estar em crise, quando vemos alguns destes Estados-nação que foram destruídos como tal, e nascerão talvez outras formas de Estado-nação. Então seria uma pergunta de saber se é a destruição do modelo ou se é a replicação do modelo, como hemos visto no caso depois da queda do muro de Berlim e da explosão do Império Soviético. Então, não, é uma pergunta que nos faz refletir. Não temos necessariamente nem tempo, nem conhecimento para uma resposta suficiente para satisfazer a pergunta. Um tema de um próximo livro, talvez? Perdão? Um tema para um próximo livro. Bom, gente, temos que encerrar, infelizmente, em razão da hora. Eu agradeço mais uma vez o aceite do professor Roger Chartier ao meu convite, a presença de todos vocês aqui nessa noite, e um agradecimento muito especial ao Unesp, que sediou esse evento, ao meu departamento de História, e também ao Departamento de Letras, com professores presentes, Departamento de Letras, no caso, Linguística, Letras Modernas, e aos órgãos de fomento que possibilitaram, não é, a realização desse evento. Uma boa noite. Amanhã continuamos com uma mesa com a presença do professor Abanham Madonhal, Bruno Feitler, e à noite uma palestra com a professora Maria Luz Dibina Questatore. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.